Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de um menino que ouvia a palavra de Deus num lugar bem estranho, embaixo da cama. Que história é essa? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Aldo fazia parte da tribo Fulani no norte da Nigéria. Quando ele tinha 10 anos, seu pai precisou ser levado para um hospital especial. É que ele estava doente de lepra. Aldo deveria ir junto para ajudar a cuidar de seu pai, mas não era permitido, porque a lepra era uma doença contagiosa. Mesmo sabendo do risco de ficar doente, de ser contaminado, Aldo queria ir com seu pai. Ele não queria ficar longe dele. Então ele deu um jeitinho, sem que ninguém percebesse, Aldo foi. E lá no hospital, ele se escondia embaixo da cama para que ninguém o visse. Mas é claro que o seu pai sabia que ele estava ali. E todos os dias, uma senhora vinha ali e lia a Bíblia. E assim, Aldo ficava ouvindo atentamente lá embaixo da cama. Foi assim que pela primeira vez, Aldo ouviu que há um Deus que fez o céu e a terra, um Deus que o criou. Deus amava aquele menino e queria que ele o conhecesse. Deus ama você também. Deus é o criador de tudo que existe. Em Jeremias, capítulo 32 e versículo 17, diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Deus fez todas as coisas, mas Ele fez você de maneira especial. Por isso, Ele deseja que você o conheça, o ame e siga os seus mandamentos. Deus estava cuidando de Aldo e de seu pai, porque ele os amava também. E em pouco tempo, o pai de Aldo estava recuperado e eles voltaram para o acampamento. Mas infelizmente, Aldo ficou muito tempo sem ouvir a palavra de Deus que ele tanto gostava. Até que um dia apareceu uma manchinha em sua testa. Era lepra. Por isso, todos os dias, Aldo ia até o acampamento dos leprosos para tomar remédio. E o enfermeiro era um cristão fiel. Ele lia a Bíblia para todas as pessoas que passavam por ali. Aldo gostava muito de ouvir. E um dia, Aldo resolveu perguntar para o seu pai se ele conhecia a palavra de Deus, se ele já tinha ouvido falar a respeito do Senhor Jesus. E seu pai disse para ele: não dá ouvidos, não dá atenção à mensagem do missionário. Mas ele cada vez mais ficava muito interessado em ouvir a mensagem da Bíblia. Aldo sabia que algo estava errado com ele. Ele já tinha entendido que era pecador. Pecado é desobediência contra Deus. Em Romanos capítulo 3 e versículo 12 está escrito: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso significa que todos nós somos pecadores. É por isso que às vezes você fala mentira, tem pensamentos ruins, desobedece aos seus pais. E o pecado não pode ficar sem castigo. E você sabe qual é o castigo para o pecado, não é? É ficar longe de Deus, é não poder entrar no céu, é ficar separado de Deus aqui nesse mundo e depois que você morrer. Esse é o castigo para o pecado, é ficar no lugar de tristeza e sofrimento para sempre. Quer saber? Um dia, um missionário, que é a pessoa que leva a mensagem de Jesus para as pessoas, veio até o acampamento onde moravam os pais de Aldo. E ele começou a falar do Senhor Jesus. Os pais de Aldo ficaram muito bravos e queriam bater no missionário,
mas foram impedidos. Quando aquele homem terminou de pregar, ele perguntou se alguém queria receber o Senhor Jesus como Salvador. As pessoas ficaram quietas. E Aldo disse: hoje eu recebo Jesus como meu Salvador. Aquelas pessoas ficaram iradas, ficaram com tanta raiva que mandaram aquele missionário ir embora. Aldo estava muito feliz porque ele já havia entendido que Jesus é o Salvador de todo aquele que crê. Agora, ele queria conseguir uma Bíblia, mas ele precisava de dinheiro. Então ele disse para o seu pai: paizinho, dá dinheiro para eu comprar um livro santo? E seu pai entendeu que Aldo estava querendo comprar uma Bíblia e ele não gostou nada. Então Aldo ficou pensando: como que eu vou conseguir dinheiro para comprar a minha Bíblia? Foi aí que ele lembrou que ele tinha 2 galinhas. E ele falou: já sei, eu vou vender as minhas galinhas e comprar a minha Bíblia. E foi exatamente isso que ele fez. Ele vendeu aquelas galinhas e o dinheiro foi suficiente para comprar a sua Bíblia. Mas tinha um problema. Ele comprou a sua Bíblia, mas ele não sabia ler. Ele apenas ficava folheando a Bíblia e olhando para aquelas páginas. Depois ele pensou também: se seu pai soubesse que ele comprou a Bíblia, com certeza seu pai ia destruir aquele livro santo. Aldo teve uma ideia. Ele cavou um buraco embaixo de sua cama e escondeu a Bíblia ali. E todas as noites, quando seus pais dormiam, ele desenterrava a Bíblia e começava a olhar aquelas páginas. Uma noite, ele teve um sonho. Um velhinho disse: o que você tem em sua mão? E ele mostrou a sua Bíblia. E o velhinho disse: eu sou o seu amigo, eu quero ajudar você. Repita as palavras comigo. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Aquele velhinho estava falando de um versículo que está escrito em João, capítulo 3, e versículo 19. Depois ele disse: agora eu tenho que ir embora. E Aldo acordou. Que maravilha! Ele lembrava de todas as palavras que o velhinho disse no sonho. E ele pegou a Bíblia e começou a falar aquele versículo, sem saber onde estava escrito, porque Aldo não conseguia ler nem a letra A. E todos os dias ele pegava a Bíblia e falava aquele versículo, mas ele não sabia onde estava escrito. Um dia, folheando a Bíblia, ele encontrou o versículo de João, capítulo 3 e versículo 19, e ele conseguiu identificar as palavras. Ele conseguiu ler as palavras do versículo que ele sonhou. Vocês estão entendendo? Aldo estava aprendendo a ler. Deus fez um milagre. E a partir daquele dia, ele começou a pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. Ele começou a falar de Jesus, o Salvador. Deus quer fazer um milagre na sua vida também. Ele quer levar você para o céu. O Senhor Jesus nos diz em sua palavra como você pode chegar ao céu. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que Jesus é o único caminho que pode nos levar ao céu? Porque foi ele que morreu naquela dura cruz, pagando o castigo pelos nossos pecados. Jesus derramou seu sangue precioso, seu sangue puro e santo, para nos perdoar. Nós sabemos que depois que Jesus morreu, ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia, ele voltou a viver para ser o seu Salvador, para unir você a Deus, porque o pecado nos separou do nosso Criador. Voltando para a nossa história, em pouco tempo, os homens que moravam perto do acampamento de Aldo ficaram sabendo que ele estava falando de Jesus, que ele estava pregando a palavra de Deus, e aqueles homens ficaram muito zangados. Eles não queriam que ninguém confiasse em Jesus como Salvador. E eles fizeram uma coisa muito triste. Eles pegaram Aldo e tomaram a Bíblia dele. E
e levaram aquela Bíblia embora. Aldo ficou muito triste, mas depois de um tempo ele conseguiu outra Bíblia. Mas aqueles homens não desistiram de suas maldades. Por muitas vezes eles bateram em Aldo porque ele estava pregando a palavra de Deus. Até que um dia Aldo resolveu que ele precisava ir embora. Não dava para continuar morando ali, porque os seus pais não o ajudavam, não o apoiavam. Pelo contrário, seus pais gostavam que aqueles homens batessem em Aldo por causa da palavra de Deus. Então ele se mudou para outra aldeia, um lugar onde tinha muitos irmãos. E ali ele foi morar na casa de um pastor e ele foi tratado como filho. E ele começou a estudar numa escola bíblica. Ele estudou o ano inteiro. Aldo estava muito feliz por estar estudando, por ter aprendido tantas coisas. Então, ele pensou que seus pais deveriam ficar contentes também, dele estar estudando, dele estar aprendendo. Então, ele foi lá no acampamento. Quando chegou lá e falou para o seu pai da novidade, da boa notícia que ele havia estudado um ano inteiro, coisa que era tão difícil naquela época, naquele lugar, seu pai não ficou contente. Seu pai ficou zangado e falou: pode ir embora daqui. Eu não quero você aqui, Aldo. Com muita tristeza, Aldo voltou para o lugar onde ele estava. E com a ajuda de uma senhora, ele continuou estudando. Aquela senhora pagou sua matrícula, ajudou a ele. Aldo estava muito triste porque ele queria que seus pais entendessem a palavra de Deus, que eles entendessem que Jesus é o Salvador, que morreu para perdoar os seus pecados. E ele orava pelos seus pais. Enquanto isso, ele testemunhava de sua fé por onde ele andava. Eu fico pensando que se você já tem Jesus vivendo em seu coração, você precisa testemunhar da sua fé. Você testemunha da sua fé quando fala a verdade, quando não acompanha seus colegas que estão bagunçando lá na escola, quando você obedece os seus pais, seus professores. Estas são apenas algumas maneiras de você testemunhar da sua fé. Em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 2, está escrito: vós sois a nossa carta. A nossa vida é como uma carta, onde as pessoas podem ler as nossas atitudes. Por isso, nós precisamos ser diferentes. Precisamos deixar que as maravilhas de Deus sejam mostradas através da nossa vida. Então, testemunhe da sua fé. Eu espero que você pense em tudo que você ouviu hoje e assuma diante de Deus que você tem pecado e peça a Ele que lhe perdoe. Se você precisar de ajuda, deixe um recadinho. Eu terei o maior prazer em ajudar você. Em Atos capítulo 16 e versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. É simples assim. Se você crer, se você confiar completamente no Senhor Jesus, você será salvo. Você não vai precisar ficar separado de Deus, naquele lugar de tristeza e sofrimento. Você vai poder morar no céu com Deus eternamente, para sempre. Basta você crer. Seja você criança, adolescente, jovem ou adulto, Jesus quer salvar você. Aproveite a oportunidade, aproveite o momento e receba o presente que Deus está oferecendo, o perdão dos seus pecados. Ore, fale com o Senhor a respeito do seu pecado, a respeito do seu desejo de ser perdoado. Ele vai perdoar você. E assim termina a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueçam que nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!